meus amigos, todos unidos do Barracão de Jesus, na Casa do Caminho. Estamos felizes por iniciar essa prece da reunião de confraternização de mais um ano. E que a paz de Deus, vamos nos reunir nossos pensamentos a Deus e a Jesus para nós fazermos essa prece de início, para depois nós darmos continuidade à direção do trabalho da Casa do Caminho, agradecendo a presença espiritualmente, à distância de todos os trabalhadores da casa, os palestrantes, as pessoas amigos que faziam essas palestras tão bonitas conosco, e agradecendo pelos nossos familiares em contato por aí afora, as trabalhadoras da casa que coordenam os trabalhos. Isso é uma maravilha, a gente ter essa união sem fim lucrativo de trabalhar na Barracão do Senhor. E que a paz bendita do Senhor fortaleça nossas mentes, as nossas consciências, para nós ter o prazer de dizer: nós estamos numa casa séria, numa casa espírita que faz as coisas com respeito, com indignação com cada irmão. E muito obrigado, Mestre Jesus, por mais essa ocasião de nós estarmos juntos. Obrigado. Olá, amigos da Casa do Caminho, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais um ano, concluindo as nossas atividades de estudos, de palestras, enfim. Um ano de muitos desafios, mas também de muitas conquistas. E nós temos motivos de muita gratidão, não é mesmo? E nada melhor do que estudar, do que refletir sobre a paz, que é algo que deve ser uma constante em nossa vida. A paz sempre começa do interior. E a partir disso, a gente vai exalando essa paz que a gente constrói pra gente, e aí vai tornando o nosso ambiente de trabalho, a nossa casa, os locais que a gente frequenta também vão se tornando locais de paz, né? Porque cada um de nós vai construindo a paz para si. Então, para hoje, a proposta é reunir alguns representantes das casas para poder falar um pouquinho sobre esse tema com a gente. Infelizmente, devido às limitações da própria ferramenta, não chamamos todos os palestrantes, né? Então, chamamos um ou dois de cada casa para poder representar o grupo. Mas, com certeza, fica aqui a nossa gratidão por todos os palestrantes que estão conosco, não só nesse ano, mas em toda a história da casa, e que ao longo do tempo foi nos ajudando a construir as nossas reflexões, os nossos estudos, através das palestras. Agradecemos, inclusive, aqueles que, durante essa pandemia, por conta da ferramenta online, não conseguiram realizar palestras, né? Não conseguiram estar conosco em palestras, mas estão sempre em nossos pensamentos, nas nossas vibrações. E o nosso desejo é que, quem sabe, em oportunidades futuras, possamos novamente nos reunir presencialmente, fazendo aquela confraternização a qual nós estamos acostumados. Mas, enquanto esse momento não chega, vamos nos unir também em pensamentos, em sentimentos e principalmente em vontade nessa confraternização online que vai ser igualmente edificante. Ei, meus amigos da Casa do Caminho, tudo bom? Satisfação estar com vocês. Temos aqui um tema para falar em alguns minutos sobre deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A gente encontra lá na Bíblia esse trechinho, lá em João 14, 27. O Evangelho de Jesus, e nós aqui no Espiritismo, que estudamos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, são referências para nós, são referências morais para todos nós. E quando a gente pensa assim em paz, paz de espírito, a gente considera a paz de espírito uma conquista espiritual. Que na medida que o espírito vai evoluindo, que vai chegando às muitas encarnações, e ele vai adquirindo uma elevação espiritual, ele conquista essa paz.
Então a paz de espírito, depois de muito trabalho, depois de muita evolução, o espírito ele adquire a paz de espírito. Vocês conseguem imaginar uma pessoa nesse estado espiritual? Como que seria essa pessoa? Pessoa calma, pessoa tranquila, equilíbrio emocional. Mesmo vivendo aqui no planeta Terra, um mundo de expiação e provas, tem muitos problemas, né? Muitas dificuldades, o indivíduo consegue manter um equilíbrio devido ao conhecimento que ele tem. Ele sabe, nós, né, espíritas, nós sabemos que estamos aqui de passagem, que o planeta Terra é uma escola e que as dificuldades, os problemas, o que a gente passa por aqui são lições que a gente está recebendo. E cabe a nós procurar fazer o melhor nessa escola que é o planeta Terra. Essa obra do Evangelho de Jesus, combinada com o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec e os Espíritos, eles trouxeram para nós numa linguagem atual, numa linguagem moderna, o que Jesus disse: equilíbrio emocional. Mesmo vivendo aqui no planeta Terra, um mundo de expiação e provas, tem muitos problemas, né? Muitas dificuldades, o indivíduo consegue manter um equilíbrio devido ao conhecimento que ele tem. Ele sabe, nós, né, espíritas, nós sabemos que estamos aqui de passagem, que o planeta Terra é uma escola e que as dificuldades, os problemas, o que a gente passa por aqui são lições que a gente está recebendo. E cabe a nós procurar fazer o melhor nessa escola que é o planeta Terra. Essa obra do Evangelho de Jesus, combinada com o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec e os Espíritos, eles trouxeram para nós numa linguagem atual, numa linguagem moderna, o que Jesus disse há 2000 anos atrás em parábolas. Então, vejam, é fundamental para nós, para a gente conquistar essa paz de espírito, a prática do bem, a prática do que o Jesus ensinou para nós, que é o amor ao próximo, o perdoar. Enfim, se nós nos esforçarmos, se nós trabalharmos em sermos pessoas boas, em praticarmos o bem, em praticarmos a caridade, nós vamos conquistando essa paz de espírito. Uma pessoa que tem essa paz de espírito, ela não é passiva, ela não é acomodada, ela simplesmente procura fazer o melhor diante das situações que aparecem para ela. Qual que é o melhor comportamento, qual que é a melhor atitude, qual que é a melhor ação diante das circunstâncias que estão à nossa frente. Esse é o caminho. Esse é o caminho ensinado pelo Mestre Jesus. Ou seja, essa paz de espírito é um trabalho, é uma conquista ao longo aí das muitas encarnações. Resumindo, pessoal, esse trechinho para vocês. Estou muito feliz aqui de a gente poder conversar. Em breve estaremos juntos aí na Casa do Caminho, não é mesmo? Muito obrigado pela atenção. Meus irmãos da Associação Espírita Kardecista Casa do Caminho, desejamos muita paz, muitas felicidades e desde já agradecemos o convite para endereçarmos algumas palavras a respeito do tema que nos foi proposto. Em determinada passagem do Evangelho, Jesus afirma: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
não vou-la dou como o mundo a dá. Evidencia-se que a paz do Cristo é muito diferente da paz do mundo. Para entender o significado da paz do Cristo, torna-se necessário refletir sobre o que habitualmente se concebe por paz. O que nós entendemos por paz? Isso é muito importante, essa compreensão. Para entender o significado da paz do Cristo, torna-se necessário sobre o que habitualmente se concebe por paz. O que nós entendemos por paz? Os dicionários fornecem inúmeros significados para esse vocábulo. Por exemplo, identificam-no com a ausência de guerra, descanso e silêncio. Ocorre que o descanso e o silêncio por si só não significam necessariamente algo bom. Em uma penitenciária, no meio da noite, pode haver descanso e silêncio absolutos, mas é difícil sustentar que as criaturas que lá se encontram sejam pacificadas. Em um charco, as águas são paradas e há silêncio nele e em torno dele. Contudo, não se pode ignorar a podridão que ali jaz oculta. Também é possível que algumas pessoas sejam conservadas inertes e em silêncio por medo. Determinada casa pode ser silenciosa e ordeira pelo pavor que o chefe da família inspira. Entretanto, a submissão criada pela violência nada tem de desejável. No âmbito internacional, ao término de uma guerra, frequentemente são impostas duras condições aos países derrotados. Ocorre que uma paz que esmaga os vencidos contém em si o germen de futuras violências. Também não raro percebemos coisas erradas acontecendo em prejuízo dos outros. Mas podemos preferir silenciar a título de preservar nossa paz. Assim, a paz, na concepção mundana, muitas vezes envolve opressão, preguiça e conivência. Não causa espanto que a paz do Cristo seja diferente da paz do mundo. Pode-se afirmar que a paz do Cristo constitui decorrência lógica da vivência de seus ensinamentos. Afinal, o Mestre afirmou que não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. É necessário efetivamente realizar a vontade do Pai Celestial. Essa vontade encontra-se explícita nas palavras e nos exemplos de Jesus. O céu a que se refere o Cristo não é um local determinado no espaço. Trata-se de um estado de consciência em harmonia com as leis divinas. A paz do Cristo não se identifica com a inércia. É um sublime estado de consciência, feito de serenidade e harmonia. É um profundo silêncio interior, que não depende das ocorrências do mundo. Essa paz somente pode ser desfrutada por quem ama o progresso e trabalha efetivamente no bem. Ela é muito trabalhosa e operante. Reflete o estado de quem pode observar com tranquilidade os próprios atos. Só se sente assim quem cumpre o seu dever. Não é um presente, mas uma conquista. O seu gozo pressupõe esforço em burilar o próprio caráter, em crescer em entendimento e compreensão. Apenas se pacifica quem procura desenvolver seus talentos pelo estudo e o trabalho constantes, e utiliza seus talentos na criação de um mundo melhor. A paz do Cristo está à disposição de todos, mas só a desfruta quem pratica a lei de justiça, amor e caridade, estabelecida por Deus para a harmonia da criação. Esse texto extraí da equipe da redação do Momento Espírita, esse programa tão importante que tem na Rádio Boa Nova, para nossas reflexões, amigos, que possamos compreender realmente o que seja essa paz com Jesus. Com certeza é uma paz de trabalho, de muito trabalho
e de transformação de cada um de nós para melhor. Mesmo diante das dificuldades, possamos continuar com a paz interior, que ninguém poderá tirar de nós. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos envolva nessa paz imorredora que tanto necessitamos. Muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe todas as famílias nesse espírito natalino e conceda um ano de muitas bênçãos para todos os nossos irmãos do Centro Espírita Casa do Caminho, o qual temos um apreço muito especial. Convidamos sempre os bons espíritos para fortalecer a todos. Muita paz e que Deus nos abençoe. Olá, meus amigos do Casa do Caminho. É um prazer estar aqui mais uma vez, me dirigindo a vocês. Desde já agradeço o convite para participar dessa confraternização de final de ano, onde é dada a oportunidade dos expositores que costumam frequentar a casa de falar algumas palavras. Então, fico muito grato por ter sido convidado e por estar podendo me dirigir aí a todos vocês. Neste ano, que com certeza foi um ano bastante difícil, e estamos aí ao final dele, sempre com fé inabalável de que dias melhores virão, porque somos espíritas e acreditamos na lei do progresso. Acreditamos que mesmo dentro desse panorama de dificuldades, de provações, vamos tirar grandes lições e vamos rumo à nossa evolução. Foi pedido para fazer um comentário sobre um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 14, onde Jesus nos fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus nos dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Como entender, interpretar essa mensagem de Jesus, nos falando a respeito da paz? Ele fez questão de deixar claro que não vou-la dou como o mundo a dá, ou seja, não é a mesma paz que o mundo consegue dar, essa que eu estou me referindo. Então, nesse sentido, nós podemos entender que a paz do Cristo é mais ampla, mais abrangente, está relacionada até à missão dele de vir à Terra nos mostrar um caminho a ser seguido, um caminho diferente. Em várias oportunidades ele nos falou que viria não revogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. E em algum momento também Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então sabemos que Jesus é o caminho e que devemos buscar nele então esta paz. Dentro desse capítulo de 14 do Evangelho de Marcos, Jesus também chegou a nos dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, o Cristo nos convidando aí a acreditar nele, a crer em seus ensinamentos. E sabemos que realmente não há outro caminho para nós se não seguirmos a Jesus. Portanto, a paz que ele nos promete, que ele está dizendo que nos dá, é diferente da paz dos homens. E ela está relacionada a essa missão que ele veio trazer aqui para todos nós, essa mensagem do Evangelho, da Boa Nova. Então, ter a paz de Jesus é viver os seus ensinamentos, é ter a certeza de que não há outro caminho senão a prática do bem, a prática do amor, vez que ele sintetizou os mandamentos em amar a Deus e amar ao próximo. Então, se nós fizermos isso, com certeza buscaremos a paz. Então, o amor é o caminho para a paz. Podemos entender que isso só vai acontecer quando nós formos aí evoluindo, crescendo espiritualmente, buscando cada vez mais contribuir para que o reino de Deus esteja instalado na terra, de acordo com a vivência do amor que Jesus nos ensinou e nos exemplificou. Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, capítulo 105, faz um comentário a respeito da paz do Cristo. Ele fala que é indispensável não confundirmos a paz do mundo com a paz do Cristo. Ele fala: o mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno da paz, mas somente o Senhor, ou seja, somente Jesus, pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Continua Emmanuel: há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem investida e a preguiça inteligente
sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma, ou seja, uma falsa paz. Busca desse modo aquela paz do Senhor, a paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então aí nós teremos a verdadeira paz. A paz do Cristo é aquela que vem da consciência tranquila, porque estamos cumprindo o nosso dever, estamos vivendo o quanto possível a mensagem do Evangelho. Lembremos, para finalizar, já que o tempo nosso é limitado hoje, que a paz de Jesus também, nós podemos lembrar de uma das bem-aventuranças contida no Sermão da Montanha, onde Jesus fala: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabemos que somos todos filhos de Deus, mas aquele filho que faz a vontade do Pai, porque se formos pacíficos, se cultivarmos a paz, teremos a paz em nós, então agiremos de modo pacífico, e é isso que Ele espera de todos nós. Então, nesse momento, desejo aí um excelente final de ano para todos, boas festas, um 2022 repleto de realizações e com muita paz para todos nós. Não a paz do mundo, mas a paz do Cristo. Olá, queridas amigas, queridos amigos. Espero que todos estejam bem, de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E diante do nosso quadro evolutivo na Terra, será que a nossa compreensão de paz é a mesma que Jesus nos disse na sua frase: a minha paz vos dou? Diante do nosso quadro evolutivo, muitas vezes falamos que estamos em paz, mas muitas vezes essa paz, ela está relacionada à nossa saúde física, ao nosso bem-estar, ao nosso poder econômico, aquisitivo, à união da nossa família. E com certeza isso está correto, né? Mas a paz que Jesus nos ensinou e nos deixou e nos mostrou é uma paz que vai muito mais além do que as aquisições físicas e materiais. Então, o que é paz, né? Paz é uma relação tranquila entre as pessoas, os povos, é a ausência de problemas, de violência. Mas a paz é uma conquista pessoal. Ninguém pode encontrar a paz por nós. Nós temos que procurar a nossa paz. E Jesus nos mostra uma grande diferença entre essa paz espiritual e a paz encontrada por nós, a paz do mundo. Então, o que é a paz do mundo? A paz do mundo é esse contrato que a gente tem entre os chefes das nações na pacificação dos povos, a união dos povos. E ninguém pode praticar a paz no mundo se ela não tiver interiormente esse estado de espírito. Eu só pratico a paz no mundo se eu estiver em paz, a paz interior. E se a paz é uma conquista íntima, nós não podemos deixar que os outros ou algumas situações tirem a nossa paz. Então, se nós estamos em paz, uma briga no trânsito não nos abala. Se nós estamos em paz, uma fila num banco, no supermercado, uma demora numa consulta médica não tira a nossa paz. Então, a nossa paz é muito mais além do que imaginamos que seja. Mas nós estamos à procura dessa paz. E o Espiritismo nos mostra esse legado maravilhoso, a codificação de Allan Kardec, que nos ensina a trabalharmos intimamente para encontrar a paz e a felicidade. Então, a paz de Deus, ela não é a ausência de tribulações,
ela é a certeza de que tudo passa. Então, durante esses 2 anos praticamente, nós estivemos em contato com situações bem divergente do que nós estávamos acostumados, né? Naquela monotonia, naquela zona de conforto. E de repente veio uma pandemia e veio nos ensinar a buscar a nossa paz íntima, a ter a certeza de que tudo daria certo, a certeza da nossa fé, da nossa crença na imortalidade da alma. Então, queridas amigas, queridos amigos, hoje eu gostaria de deixar a minha paz com todos vocês, a paz de Jesus, o equilíbrio, o amor, a paciência, e que nós possamos ter um ano de 2022 com muitas bênçãos, com muitas alegrias, buscando em nós o equilíbrio, a espiritualidade maior. Tudo acontece porque tem que acontecer, tudo acontece no nosso planeta de provas e expiações para buscarmos a regeneração em nós e no nosso planeta. Então, que a luz do nosso Divino Mestre Jesus, a paz, quando ele falou a paz vos dou, todos os dias quando acordamos sentimos no íntimo do nosso ser a paz. Então, que tenhamos um 2022 de muitas bênçãos. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas da Casa do Caminho. É com grande alegria que nós recebemos o convite para participarmos desta confraternização, comemorando mais um ano de trabalho, de estudos, em que nós passamos também por grandes desafios ainda pelo período de pandemia que paira sobre a humanidade. Já passamos pelo pior dos cenários, mas ainda requer cuidados. Mas neste dia tão especial, nós queremos também confraternizar com vocês, ainda que virtualmente. Eu sou Leandro, do Centro Espírita Irmã Clara, e o tema proposto foi A Minha Paz Vos Dou, Jesus. E quando Jesus nos fala do tema sobre a sua paz, que Ele nos deixa a sua paz, Ele quer dizer não da paz que é obtida pelas questões monetárias ou pelas facilidades que temos materialmente, mas sim Ele quer nos falar da paz de consciência, da paz de espírito, da paz de sentimentos, de que não vamos desistir do meio do caminho, porque Jesus não prega uma paz inerte, ou seja, sem trabalho, sem estudo e sem progresso. Jesus prega uma paz dinamizada, edificante, persistente no bem, no amor, na paz, na construção de um eu mais cristão, mais amigo, mais dedicado ao trabalho no bem, mas também na construção de um mundo melhor. E nós podemos modificar o outro ou o mundo? Não. Podemos dar a paz ao outro ou ao mundo? Não. Se não fizermos isso primeiro em nós. A paz construímos primeiro dentro de cada um de nós, tomando consciência das nossas atitudes, corrigindo os nossos erros e buscando os nossos acertos, para que possamos também ser a paz que o mundo almeja, ser a paz que o nosso lar almeja, sermos instrumentos de paz onde quer que Deus tenha nos colocado. Que possamos construir em nós as sentinelas da paz, as flamas do amor, a luz que Jesus tanto espera que brilhemos sempre. E assim, então, poderemos também dizer: a minha paz vos dou, compartilhando com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, os momentos de paciência, de tolerância, de benevolência, de amabilidade, de afabilidade, de doçura, de compreensão de que todos nós somos necessitados, todos somos seres em progresso, todos somos seres em processo evolutivo.
em que em momentos há que vamos cair, ralar os joelhos um pouco, mas vamos bater a poeira e dar a volta por cima. O mais importante é jamais desistirmos e termos sempre em mente que o caminho da paz e do amor é aquele que nos trará a felicidade almejada para as nossas almas. Que possamos então implementar em nós, primeiramente, o princípio de paz que Jesus nos deixa como seu legado. A minha paz vos dou. Que possamos construir e conquistar em nós esta paz de Jesus, tendo uma mente tranquila de que estamos fazendo sempre o melhor por nós e pelo nosso próximo, em prol do bem, da implantação do reino de Deus, da boa nova de Jesus, da boa nova do Espiritismo sobre a face da terra. Mas para que isso aconteça, precisamos primeiro começar em nós esta paz, em nossos lares, no nosso meio social, onde quer que estejamos. Eu desejo a todos vocês muita paz, um 2022 de muito trabalho, muito estudo, muito aprendizado e, consequentemente, de muita paz no trabalho com Jesus. Recebam o nosso abraço do Centro Espírita Irmã Clara, o meu abraço como amigo desta casa que tanto estimo. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Um feliz 2022. Felicidades, trabalho com Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Olá, tudo bem? Um bom dia a todos. Falar de Jesus pode parecer fácil, mas não é. Falar de Jesus envolve muitas coisas, envolve muitos sentimentos e muita verdade. E quando você fala a respeito de suas parábolas, você realmente tem que cumpri-las, porque falar é fácil, né? Falar aquilo que ele nos ensinou se torna muito fácil, mas exercer aquilo que ele nos ensinou não é assim tão fácil, porque falar da boca para fora é uma coisa. E ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que não nos deixaria órfão, que ele iria retornar. E nesse contexto dessas parábolas ele disse: a minha paz eu vos dou. E quando se fala nessa minha paz eu vos dou, e ele diz: eu deixo-vos a paz e a minha paz eu vos dou, não é fácil. O que ele quis dizer com esta paz? Esta paz que ele quis dizer que Jesus Cristo, se você pegar o contexto total dele, se você pegar toda a estrutura de pensamento do Cristo, principalmente os seus exemplos, é o exemplo do amor, é o exemplo da caridade, é o exemplo da compreensão, é o exemplo do bem, é o exemplo de dizer sempre sim e quando for dizer não, é não. Não mentir, não matar. Principalmente aquele exemplo fantástico dele, de quando ele pega a pedra que está no chão e estende todos aqueles indivíduos que ali estavam para apedrejar aquela mulher de vida difícil, porque de fácil não tem nada. Ele disse: quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Olha como Jesus ele é. Os ensinamentos dele, ele cria ali curvas nessa estrada de compreensão, nessa estrada de conhecimento, nessa estrada de exemplos que retorna para você. Tudo que você lançar, seja palavra, seja o que quer que seja, atitudes, seja exemplos, ele retorna para você. Porque você está vendendo uma atitude. E essa atitude lhe será cobrada. E a paz do Cristo é a compreensão. É viver em paz. É você não se envolver muito com as atitudes terríveis e atitudes que degradam o mundo. Se alguém está revoltado, se você percebe que alguém está ali quase virando o Hulk, né? Com as suas atitudes às vezes estupefadas, mantenha a paz, mantenha a tranquilidade, mantenha a bondade,
porque é justamente esse exemplo de paz, é justamente o exemplo de você dar a face esquerda ou a face direita. Se alguém lhe agredir à esquerda, dê à direita. Se alguém lhe agredir à direita, dê à esquerda. O que ele quis dizer com isso? Inverta a atitude. Se alguém vem com pedras na mão, dê flores. Não é você virar o rosto para que a pessoa dê uma bofetada, não. É você virar a atitude, inverter a atitude. E eu tenho certeza disso, que você vai conseguir, que você vai galgar, que você vai ter um mundo de paz totalmente diferente. Se as pessoas mantivessem essa atitude de vencer, de prender, de segurar esse Hulk que está dentro de cada um, nós não estaríamos nesses conflitos que estão hoje no mundo. A paz do Cristo é o maior exemplo de como nós vamos conquistar a paz no mundo. É a caridade de compreender as atitudes de cada um. Respeitar que nem todo mundo gosta do verde e nem todo mundo gosta do amarelo. Entender isso. E ao mesmo tempo se posicionar numa diretriz de harmonia, numa diretriz de paz e benevolência. Que esse novo ano que surge possa ser um ano de paz, de tranquilidade, e tenhamos sempre Jesus como exemplo. Um ótimo Natal a todos e um feliz ano novo na paz do Cristo. Muito obrigado. Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. E nesse nosso último bate-papo do ano, não poderia ser um tema melhor do que a minha paz vos dou. Qual é a paz de Jesus? Eu fiquei imaginando como alguém pode dar a paz para outra pessoa. E a paz, na verdade, é um estado de espírito, é quando nós encontramos dentro de nós a tranquilidade. O olhar para todas as coisas que nos acontecem é um olhar tranquilo, não é um olhar desesperado, angustiado, revoltado. Eu passei por uma situação muito interessante, esse tema já foi passado há alguns dias, e eu voltei a jogar futebol. Jogar não, né? Seria muita pretensão da minha parte, mas eu voltei a correr atrás da bola junto com alguns amigos, depois de quase 2 anos, e eu sempre fui uma pessoa um pouco revoltada no jogo de futebol, quando as regras não estão a meu favor, quando o adversário finge que foi uma coisa que não foi, e isso sempre me incomodou muito. E quando eu voltei a jogar, eu falei, bom, esse ano eu vou mudar e não vou mais deixar essas coisas me influenciarem. E eu consegui. Um domingo, 2, 3, 4, 5. No 6º domingo aconteceram 2 situações em que eu acabei mostrando quem eu sou de verdade ainda, né? Eu não consegui me cobrir com a pele do cordeiro, né? E o lobo que estava escondido lá dentro prevaleceu novamente. E depois, na segunda-feira, eu estava refletindo sobre essa situação, que foi justamente no domingo passado. E eu pensei, como Jesus poderia me dar a paz dele? E aí eu revi na minha mente, e por coincidência lendo a parte do Evangelho que fala sobre a cólera, e que diz para nós olharmos, né, se nós olharmos a situação em que nós estávamos envolvidos como uma terceira pessoa, se pudéssemos nos ver aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. E foi exatamente o que eu fiz na minha mente. Me revi naquela situação, discutindo com uma outra pessoa por uma coisa que realmente aconteceu, que realmente eu tinha razão, mas que realmente não tinha valor nenhum. E essa é a paz de Jesus. É a paz de conseguir olhar todas as coisas e todas as situações da terra com a importância que elas têm. Uma coisa de momento, uma coisa fugaz e que não vai refletir em nada na sua vida depois, se você simplesmente olhar para ela como nós olhamos a criança que chora pelo brinquedo que se quebrou e que sofre por aquele brinquedo. Nós teremos que aprender isso. A paz de Jesus é aprender a olhar para a dor, para a tristeza, para o sofrimento, para as revoltas, como se aquilo ali fosse uma coisa comum, como se fosse simplesmente tropeçar em alguma coisa no caminho e levantar e continuar a nossa jornada. Esse é o meu planejamento para 2022. Conseguir encontrar essa paz, conseguir não permitir
que as coisas que hoje eu olho com um olhar material, que eu aprenda a olhar todas elas com o olhar de Jesus. Porque só olhando com o olhar de Jesus é que nós vamos conseguir encontrar a paz de Jesus. Nós estamos em vias aí como é o nome que eles dão? A saída de Natal, não é? Porque os nossos irmãos que infelizmente cometeram delitos aqui na terra, que foram presos, estão de saída. E muitas pessoas estão falando, muitas pessoas estão divulgando nas redes sociais que não deveria ser feito, onde já se viu uma pessoa que já cometeu crimes, vai cometer mais crimes de novo. E muitos de nós, eu tenho certeza que também pensam dessa forma. Mas, como disse Jesus, faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem. Será que se fosse o meu filho? Será que se fosse o meu irmão? Será que se fosse o meu pai? Será que eu não gostaria que ele saísse para passar o Natal comigo? Será que eu não acreditaria no meu filho, no meu irmão, no meu pai, que ele tem uma oportunidade de se melhorar, que ele tem uma oportunidade de fazer diferente? E nós que somos espíritas podemos abranger um pouquinho mais esse olhar. Se nós pensarmos, se Deus achasse que nós, porque erramos uma vez, não merecemos mais nenhuma oportunidade, por que nos daria uma nova mãe? Por que nos daria muito mais o amor de um pai, de um irmão, de um tio, de um primo, de um colega, de um vizinho? Deus acredita em nós e nós precisamos acreditar uns nos outros. E eu tenho certeza que quanto mais nós acreditarmos uns nos outros, mais nós encontraremos a paz que Jesus deseja para todos nós. Que lutemos diariamente, que procuremos observar dentro de cada um de nós tudo aquilo, como eu sempre digo nas minhas falas, tudo aquilo que nos incomoda. Aquilo que nos incomoda é onde nós precisamos trabalhar, nós precisamos entender para não deixar que coisas sem importância nos prejudiquem, nos tirem a paz que com certeza já está dentro de nós. Quem tira a nossa paz somos nós mesmos, com o nosso olhar sobre as coisas. Que Deus abençoe a todos vocês que estejam me ouvindo, a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir durante esse ano que se passou. Que nós possamos no próximo ano nos encontrarmos pessoalmente, que possamos nos abraçar, que possamos nos cumprimentar, porque é muito bom, é uma troca de energia muito boa. Mas como espíritas sabemos também que, da mesma forma, à distância, se o carinho é grande, as boas energias vêm até nós e as nossas vão até todos aqueles que nós consideramos que, vamos dizer assim, que nós amamos. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que ilumine os seus lares, as suas famílias, os seus espíritos, para que vocês possam a cada dia aproveitar essa grande oportunidade que se chama vida. Paz e luz a todos e um Feliz Natal e um ótimo, próspero 2022. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. No capítulo 14, versículo 27 do Evangelho de João, Jesus, num daqueles instantes finais da sua vida terrena, em que dava as últimas orientações ali aos seus apóstolos, aos seus discípulos, como que deixando ali concretizado o propósito da sua vinda ao mundo, no sentido de alertar-nos para a verdadeira paz, vai nos deixar essas belíssimas palavras que, não obstante 2000 anos, elas se repercutem ainda aos nossos ouvidos e hoje, nos dias atuais, nos convidam à reflexão íntima, ao uso do raciocínio e da razão para entender, para uma boa compreensão do seu pensamento, da sua proposta, da construção do reino de Deus,
que não se faz no âmbito exterior. O reino de Deus é conquista íntima, portanto, a paz a que Jesus se refere é essa paz interior. A paz interior que representa a conquista do espírito, que vencendo as suas más inclinações, a sua inveja, a sua raiva, o seu ódio, a sua mágoa, veja, todas as emoções que, no âmbito do relacionamento humano, vai nos legar inúmeros conflitos e dificuldades. É por isso que nós vamos perceber, inclusive, na postura de Jesus quando aqui esteve no mundo, sobretudo sintetizadas na parábola do bom samaritano, porque ali tomara por comparação dois povos inimigos, samaritanos e judeus, e mostrando a todos que somos irmãos e que deve reinar entre nós o espírito de fraternidade, porque perante Deus somos todos iguais. Somos espíritos sendo criados simples e ignorantes e tendendo a uma mesma finalidade, a um mesmo propósito, a um mesmo objetivo, que é tornar-nos espíritos puros. A construção da paz interior representa, então, para todos nós, essa busca incessante por aquisição dos valores que representam, na vida de todos nós, as virtudes de que ainda não possuímos. O estado de paz interior é aquele estado a que Jesus é essa paz que Jesus nos chama a atenção. Por quê? Porque é a única paz que nós somos capazes de construir. Não se pode construir nada fora, sem antes construir dentro, porque nós perceberemos que o mundo, ele é um reflexo das suas criaturas, dos seus moradores. Portanto, moradores evangelizados, moradores pacificados, naturalmente, vão construir um mundo de paz, um mundo de tranquilidade, um mundo de concórdia. Pensemos nisso, pensemos na proposta do Cristo. Pensemos na paz do Cristo como sendo aquela conquista que todos nós precisamos colocar como objeto de nossa procura, objeto de nossa busca, objeto do nosso trabalho, objeto do nosso propósito de viver. E saibamos, antes de solicitar do mundo a paz que almejamos, construir a paz no único mundo, no único universo que é passível de sofrer alterações, que é o nosso mundo interior, que é esse universo íntimo de que se constitui a nossa própria consciência ou o despertar do ser para a verdadeira paz, que é a paz do Cristo, não o homem Jesus, mas o modelo de perfeição a que devemos todos nós aspirar estando na Terra. Nossos votos a todos que nos acompanharam durante esse ano, não é? De muita paz. Que essa paz ela seja realmente a conquista de cada um daqueles que constituímos este grupo espírita, né? A Casa do Caminho. E que possamos para o próximo ano também nos reencontrarmos várias vezes, pois, como espíritos imperfeitos que somos, necessitamos ainda refletir muito sobre a palavra de Deus, sobre os objetivos dos ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita, que nos clareia a visão e que nos dá possibilidades inúmeras de não mais duvidarmos da proposta do Cristo e implementarmos esta mesma proposta como uma filosofia de vida, como a nossa própria vida, a se refletir em nós, a partir de nós e em todos aqueles que nos possam sentir essa mesma paz. Que Jesus os abençoe e que
os proporcione um ano de muito aprendizado e de muito enriquecimento espiritual, pois é disso que mais necessitamos. Fiquem com Deus. Olá, amigos, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. E já partindo para o encerramento, eu separei aqui um trecho de Joana de Ângeles que fala sobre a paz. Paz é conquista interior. Paz é iluminação interna. Paz é presença divina no indivíduo. Resguarda-te, pois, em paz, e deixa o tempo transcorrer, porquanto ele conseguirá fazer amanhã o que hoje te parece impossível conseguir. Então, que o Mestre Jesus nos fortaleça e que a sua paz nos envolva e envolva todos os nossos irmãos. Um abraço. Agradecemos a presença de todos os trabalhadores. Pedimos aos bons espíritos que nos ajudem para o ano que se inicia de 2022, continuarmos a nossa atividade na Casa do Caminho. Que Deus nos permita que os novos encontros possam ser presencial. Que Deus nos abençoe. Senhor, as minhas palavras são de agradecimento por esse ano que está chegando ao fim. Agradecer a Deus, ao Mestre Jesus e aos bons espíritos pela nossa vida, a nossa saúde. Senhor Jesus, nos envolva na sua paz, na luz do vosso amor, todos os frequentadores da Casa do Caminho e todas as casas espíritas que junto deram continuidade nos ensinamentos da doutrina dos espíritos. Peço aos bons espíritos que nos ajudem, nos dando coragem, força e entendimento para prosseguir no bom caminho, pondo em prática tudo o que estamos aprendendo. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre no nossos corações. Que o amor de Deus nos proteja e nos guie. Assim seja, hoje, agora e sempre.